Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renan Schaeffer, sou Head de Sales, Parcerias e Novos Negócios da 55. Esse é o Propulsão, o podcast da Nova Economia. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo muito legal com a Rúbia Lima sobre estruturação de gestão de empresas de e-commerce e como que a gente pode ajudar essas empresas a crescer cada vez mais. Seja bem-vinda, Rúbia. Prazer Olá, falar contigo. Renan. Olá, é um prazer estar aqui hoje conversando com você, bater esse papo. Acho que vai ser muito frutífero e a gente vai aprender muito junto aqui hoje. Bacana. Rúbia, para a gente começar, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente quem é a Rúbia, o que é a RL Consultoria. Conta um pouquinho para a gente da tua trajetória profissional. Sim. Então, Renan, a minha trajetória profissional começou um bocadinho cedo, né? Eu entrei na faculdade de Ciências Políticas com 17 anos, sou formada em Ciências Políticas, e assim que eu entrei na universidade, eu já consegui um estágio na Assembleia Legislativa de Minas, então eu fui trabalhar com política, trabalhava com deputado estadual, e eu ficava muito nessa parte, eu fiquei um período como estagiária, conhecendo um pouco da estrutura do Estado, entendendo, pegando um pouco da teoria e colocando na prática, até que eu fui, né, efetivada num cargo comissionado e eu comecei a trabalhar com projetos de políticas públicas voltada para terceiro setor. Então, eu trabalhava diretamente com projetos na linha ali das creches, instituições de caridade e tudo. E aí foi onde eu comecei a ter meus primeiros contatos com a área de projetos, mas projetos voltados para o Estado mesmo. E aí, tipo assim, comecei a entender, só que eu tive uma experiência, assim, todo mundo, né, no Estado a gente tem uma grande limitação de ações, né, a gente quer fazer algumas coisas, mas é muito difícil. E aí eu fiquei em torno de 4 anos trabalhando com isso, e aí eu decidi parar, eu falei, não quero mais, não dá para mim, fiquei 4 anos trabalhando como assessora parlamentar e fazendo muita coisa, tendo contatos muito bons, só que eu falei, não quero mais, vou tentar outras coisas. E foi quando eu comecei a sair de lá, coloquei meu currículo no mercado e falei, vamos ver o que vai mandar, né? Super nova, eu tava com 21 anos. Falei, vamos ver o que vai vir aí. E aí, o que aconteceu? Eu fui contratada pela Intex, que é uma fábrica chinesa de infláveis, e aí fui trabalhar nessa empresa, na representante dela no Brasil, para fazer processos de atendimento. A empresa tinha um time super pequenininho, era eu, os 2 sócios, éramos nós 3, só que com um projeto muito grande. E aí lá dentro eu comecei a entender mais sobre a questão de uma empresa privada e quais eram os principais problemas dessas empresas e quais eram as maiores dores. E lá dentro eu comecei a criar processos e aí comecei a me especializar, comecei a entender mais sobre a parte de atendimento, comecei a melhorar coisas internas da empresa. Eu fiquei lá em torno de 1 ano e aí quando eu saí de lá, foi uma experiência ótima, foi onde eu conheci sobre sistemas, integrações, marketplaces e tudo. E aí, quando eu saí de lá, eu fui trabalhar numa empresa de e-commerce, com uma proposta que eu tive para implantar um sistema de pós-venda, a área de pós-venda nessa organização, que na época estava, assim, começando a faturar no mercado online de vendas, ele vendia somente no Mercado Livre. E aí, a gente estava começando a fazer o processo, só que o que eu vi? Quando eu cheguei lá para estruturar os processos de pós-venda, eu precisava estruturar todo o negócio. E aí foi quando eu comecei a entender que o que eu sabia poderia agregar muito valor ao negócio. E aí foi assim, aí a gente começou a estruturar e os resultados começaram a vir. Então foi quando eu comecei a fazer MBA em gerenciamento de projetos, especialização como gerente de e-commerce e fui trazendo cada vez mais know-how. Quando eu vi que eu falei assim, cara, eu posso fazer isso em outras empresas também. E aí surgiu a ideia da consultoria, que é pegar o que eu aprendi, no que eu tive nessa experiência, pegar todo o meu know-how, toda a criatividade, de saber encontrar problemas e anomalias e levar isso para o mercado para conseguir ajudar outros empresários. Essa primeira empresa desse amigo meu virou um case de sucesso, né? Hoje em dia ele cresceu mais de 400%. Quando eu cheguei lá, o faturamento dele era muito baixo e hoje em dia ele está num faturamento muito bacana, um crescimento assim que exponencial, e eu acompanho isso, e aí ao longo do tempo fui tendo outros clientes, tudo por indicação, eu fiz um projeto e, nossa, deu muito resultado, aí vinha outro. Então a consultoria, ela foi sendo construída de forma gradativa e muito pelos cases que a gente tem de sucesso. Então foi tipo uma mudança de mentalidade do empresário, foi entender a importância, né? Eu fui chegando de mansinho, né? Igual mineiro, fui chegando de mansinho, e as pessoas foram começando a abrir as portas para o que eu tinha a dizer. E realmente a nossa empresa, ela foi criada a partir de cases. A gente chegou no mercado fazendo acontecer
E agora que a gente tem o know-how e a experiência, a gente está no processo de expansão aqui em São Paulo, para conseguir ajudar ainda mais agora em 2021, né, que estamos aí com o e-commerce com uma perspectiva de crescimento em torno de 26% nesse ano. Então, a gente tem com todas as possibilidades de fazer acontecer nessas empresas aí. Pô, que legal essa trajetória, Roberto. Me tira uma dúvida, qual que é a missão da RL Consultoria? O que vocês fazem, acho que deu para entender, a história deu para entender, sim, mas qual que é, de fato, a missão de vocês? Cara, é muito louco isso, assim, a missão, né? Eu acho que a empresa, como surgiu comigo, né? Eu sempre tive como uma missão para mim, pelo fato de ter formado em ciências políticas, que eu queria gerar impactos. Quando eu estava trabalhando no Estado, eu pensava como que eu posso fazer as coisas melhorarem para o todo, né, para a base. E eu vejo que as empresas de médio porte, elas têm um impacto muito grande na nossa sociedade. Só que elas são muito carentes de conhecimento, de informações, de coisas que sejam mais acessíveis. E não só na questão assim, do vocabulário, porque às vezes existem metodologias de gestão que quando você vai falar com o cara, às vezes ele tem, tipo assim, um super empenho, ele consegue crescer muito. Só que quando ele vai abrir para ler alguma coisa, ele tem dificuldade, né? Porque a carreira dele, a estrutura dele começou na coragem, não começou no negócio assim, com dinheiro, bota dinheiro e tal. Não, começou, tipo assim, muito, muito difícil. Na raça. Assim, na raça. Então, o que eu percebo? A missão da RL é transformar essas empresas em empresas de sucesso e com longevidade. Por quê? Segundo as estatísticas, né, em torno de 10 empresas, fecham 8, 7 empresas fecham em menos de 2 anos. Nossa. E isso em decorrência dessa falta de estrutura de gestão. Não é porque às vezes o negócio é ruim, não, é porque o cara, ele se perde entre ser um empreendedor e ser o gestor, ele não sabe a diferença. Então, ele começa a tocar as coisas de uma forma muito desestruturada. Então, a nossa missão hoje em dia, enquanto empresa, é atingir o máximo de empresários, e principalmente agora nesse ramo online, e mostrar para eles assim, cara, você pode ter um negócio com muita longevidade, mas você tem que entender e você tem que estudar muita coisa para a gente auxiliar isso no seu desempenho. Então, a gente consegue pensar que a missão da RL é transformar essas empresas que estão aí na estatística de fechamento em menos de 2 anos, em empresas que não vão fechar e vão se manter mais tempo. Eu acho que é um belo trabalho que eles estão construindo. E aí, pô, sensacional essa parte dos cases de sucesso. Eu acho que a melhor mídia que existe é ver os nossos clientes falando bem da gente, né? E, Rubem, em relação ao trabalho de vocês, o que vocês mais ajudam, além da estrutura de gestão? Vocês entram para ajudar as empresas a vender online? Vocês ajudam a estruturar um e-commerce? Como é que funciona um pouco mais o trabalho de vocês? Então, até um tempo atrás, a gente tinha uma ideia de entrar no negócio e auxiliar em várias vertentes. Até porque quando a gente fala de uma empresa de pequeno porte, ela não tem áreas definidas, ela não tem uma estrutura, ela não tem times muito grandes. Mas ela tem os problemas igual uma empresa de grande porte. É muito louco isso. Ela tem uma estrutura enxuta, ela tem um time enxuto, mas os problemas de uma empresa que tem, sei lá, 500 funcionários, cara, a lógica, a proporção é que muda, mas os probleminhas são muito similares. Então, o que eu passei a entender, né? A gente desenvolveu uma metodologia na RL, que a gente passa por todas as áreas do negócio, né? Assim, acaba que é muito difícil eu entrar num negócio falando assim, eu vou olhar só para a área de estoque, para fazer processo, para mapear, para criar procedimentos operacionais padrões, se eu não olhar, às vezes, para a área de compras, para entender assim, cara, por que a comunicação não está fluindo? E aí eu acabo entrando, falando assim, a gente precisa melhorar a comunicação. Então, acaba que, assim, a gente olha 360 graus. Eu digo que, hoje em dia, com a ideia de omnichannel, que a gente tem que saber um pouquinho de tudo, eu acho que a consultoria, ela tem a sua especialidade, né, em questão de planejamento, processos, mapeamento, documentação, mas mais do que isso, é que a gente tem uma visão do todo, da realidade do cara. Então, eu acho que a gente ajuda naquilo que ele precisa, na dor dele, e não no que eu acho que é o melhor. E aí, com isso, a gente tem uma receptividade muito maior, e o cara entende assim, nossa, às vezes assim, é muito engraçado isso, que às vezes a consultoria passa e o cara às vezes liga assim, eu queria sua opinião. E assim, já teve vários convites da galera falar assim, mas isso não é consultoria, isso é mentoria, isso daqui. Eu falei assim, cara, o nome é um detalhe. O que é mais importante na minha concepção é entregar o que o cara precisa. Então, assim, eu vejo que a questão das vendas online, por exemplo, cara, se você precisar
estruturar do zero uma parte de vendas online, eu vou falar com você de processos, eu vou falar para você de pessoas, do time que você tem que adquirir, eu vou te mostrar quais são as aquisições que você tem que fazer, como que você tem que fazer em etapas, porque não adianta você ter produto no ter sistema, e ter sistema não ter produto, não ter foto, e não ter nada. Então eu consigo mostrar para o empresário quais são as etapas certas. E eu digo assim, que esse caminho, hoje em dia a gente tem visto muito a ideia de facilidade, né? É muito fácil e tal. Eu já sou o contrário, eu falo assim, cara, é difícil pra caramba, você vai ter que trabalhar pra caramba, mas vai dar certo, entendeu? Vamos fazer acontecer. Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Mas isso tem sido vendido ultimamente, né? Eu tive uma reunião essa semana que o cara falou assim, você é a primeira pessoa que fala isso pra mim. Eu falo assim, mas eu não vou te falar que, tipo, é simples, é tranquilão. Não, tipo, cara, tem muito trabalho pra você estruturar. Mas como a gente faz isso já há algum tempo, a gente consegue, tipo, encurtar o caminho. Não minimizar o esforço, mas encurtar o caminho e tornar ele mais assertivo, sem sombra de dúvidas. Não, bacana. E até me tira uma dúvida. Uma das coisas que a gente tem visto agora, principalmente relacionada à pandemia, quem não se digitalizou, infelizmente, acabou ficando para trás, né? E como é que vocês ajudam as empresas a estruturar, por exemplo, esse processo de digitalização, de venda online, de entrar no marketplace, de estruturar um e-commerce, pegar um negócio um pouquinho mais tradicional e migrar para esse mundo digital? Sim, exatamente. Hoje mesmo eu tenho até uma reunião com um possível lead, né, com o lead, para a gente fazer isso na empresa dele. Existe um probleminha, assim, não é um problema, né, mas existe uma situação que é a questão da cultura. As pessoas, elas estão tão acostumadas com a questão do varejo físico, com aquela ideia, tipo assim, cara, nossa, eu tô acostumada a ver minha mercadoria, eu tô acostumada a ver as pessoas e tudo. Então, acho que o maior desafio para fazer essa transformação digital em empresas tradicionais de varejo é a mudança de cultura do próprio dono do negócio, de entender que o modelo de vendas online, ele vai ser diferente. Mas, assim, isso, para o cara que já é empresário há muito tempo, vendendo no físico, fazer essa transição para o digital, porque o online e o offline são complementares, a gente não anula um com o outro, né? Mas, assim, essa transição, ela se torna mais facilitadora. E a gente consegue, sim, utilizar isso, porque eu vou ter um remanejamento da própria estrutura do cara. Então, eu consigo olhar para o negócio dele atual e falar assim, cara, você precisa fazer pequenos ajustes aqui para entrar nesses marketplaces, por exemplo, ou criar um e-commerce. O e-commerce é mais complexo, então entra várias outras coisas que têm que ser feitas e um investimento maior também. Mas se for para ele entrar num marketplace para começar a rodar a mercadoria dele, a gente consegue estruturar, né, a base. Eu falo que a gente nunca promete para o cara assim, você vai sair do 0 ao 10K mês. Não, eu não prometo isso. Mas eu te mostro o caminho e para você alcançar isso vai depender de você seguir esses processos que eu estou mapeando e você depois procurar nessa questão de growth para poder trazer tráfego, que não é uma coisa que a gente faz, mas você vai ter estrutura para receber os seus clientes e fazer o melhor atendimento com eles. Então a gente consegue sim auxiliar esses varejistas físicos a irem para o mundo online de venda, sem sombra de dúvidas. Que bacana. Cara, na tua opinião, Rubio, o que seria o principal canal de venda para um negócio? Fazer pelo e-commerce proprietário ou através, sei lá, de um marketplace? Eu acho que depende. Tem 2 pontos que eu acho interessante falar, né? Eu faço uma comparação com o marketplace com um shopping, né? Se você for parar para pensar, você vai entrar lá ali no JK, né? Guatemi. Cara, só tem loja de grife e é caro pra caramba ter um aluguel ali. Mas por que as maiores marcas estão pagando uma grana para estar no JK? Porque elas querem ser vistas. E ali o JK já tem uma estrutura toda pronta para, tipo assim, os clientes entram ali, eles já sabem JK, então, tipo assim, já tem uma estrutura pronta. O marketplace é uma lógica muito parecida. Porque o marketplace, ele te dá toda uma estrutura, ele te dá, tipo, um negócio pronto, mastigado. Só que tem um preço por isso. Tarifas mais altas, existem regras mais rígidas para você gerir o seu negócio ali dentro. Mas para você, que às vezes não tem um budget de investimento para investir em marketing, o marketplace é um caminho. Mas tem que ser feito muito, muito bem feito mesmo. Por quê? Senão você não vive ali dentro. Se você não prestar o melhor atendimento, se você não fizer toda a parte de estrutura interna, infraestrutura interna do seu negócio para poder fazer ele performar, você vai perder seu tempo. Então, eu acho que o marketplace é um caminho. E a questão do e-commerce. O e-commerce, ele é muito bom, porque ele te dá autonomia
você está investindo num negócio que é seu, mas existem outros embrólios, porque você tem que ter um capital considerável para investir nesse e-commerce, não só na parte visual e tal, do site, mas ter a ferramenta de gateway de pagamento melhor, ter vários pontos e tráfego pago. Você tem que ter capital para investir. Você tem que saber fazer o cara entrar no seu site e ficar lá. E qual que é o diferencial? Então, a gente está falando de uma ferramenta pronta, que eu tenho que fazer um trabalho de infra muito grande interno aqui para conseguir manter isso funcionando, mas é maravilhoso, mas eu pago mais caro por isso. E eu tenho e-commerce, que eu vou ter que ter um trabalho intelectual dentro do meu time muito maior para eu ser criativo e para eu estar à frente de outros e-commerces para eu conseguir me destacar. Então, eles são muito interessantes e eu, na minha concepção, se você tem budget, que é uma dor, você consegue trabalhar os dois em paralelismo. E trabalhar os dois em paralelismo é o ideal, porque você não vai deixar de estar no JK e Iguatemi, mas também você vai ter o seu e-commerce, né? A Apple, por exemplo, está dentro dos maiores marketplaces, mas ela também tem o e-commerce dela, então é isso. É verdade. Até o próprio Iguatemi criou um e-commerce também, né, recentemente. Tem vendido, pelo que eu saiba, pra caramba dentro desse marketplace, de todas as outras lojas que fazem parte. Muitas delas acho que estão só Exatamente. no JK, inclusive. Mas é legal essa visão. Até tu falou uma coisa que eu achei interessante, que é a questão de budgets, né? Tem que ter budget para isso, budget para aquilo, tem isso aqui. Uma das coisas que a gente vê no mercado, que acho que até vai ao encontro muito do que tu comentou, de as pessoas, elas têm bastante dificuldade, isso eu acho que não é só para o mundo de e-commerce, mas de maneira geral, as pessoas têm uma certa dificuldade em lidar com essa questão de gestão, né? E uma das coisas que a gente mais vê é principalmente a questão da necessidade de organização das finanças. Na tua opinião hoje, o que são essas maiores dores dos sellers nessa organização de finanças, de conhecimento financeiro, e como é que vocês ajudam, de certa forma, desde indicar alguma fonte de recurso, ajudar o cara a saber como que ele vai planejar, enfim, como que ele vai executar alguma coisa. Vocês têm alguma ação nessa frente de finanças e até de educar os clientes de vocês nesse sentido? Então, eu digo que as finanças é o ponto de maior dor do seller, né? Dado que, tipo assim, o seller, ele, como eu falei no começo, muitos dos caras que estão vendendo online, muitos dos empresários que estão online, eles surgiram da coragem. Então, muitos vieram, tipo assim, do espírito empreendedor. O cara pega e faz acontecer. Mas ele ficou tão focado na operação que muitos deles não têm o conhecimento de gestão financeira, processos financeiros, para entender o cálculo real do negócio. Tem o cálculo famoso conta de padaria, sabe? Se eu vender por 10, vai dar X. Tipo assim, conta de padaria. Então, eu percebo que hoje em dia, a maioria dos sellers que eu converso, os meus clientes e tal, quando eu vou falar assim, mas qual que é o valor real? Então, eu acho, quando eu falo eu acho, eu já sei que é conta de padaria. Veja bem, né? Então, eu acho, veja bem, então, isso é uma conta de padaria, isso não é real, mas tudo bem. E eu percebi que, assim, cara, é muito louco isso. A gente tenta auxiliar, mas nesse não é o nosso skill, né? Assim, a parte de finanças não é 100% o nosso skill. Mas o que a gente faz? A gente orienta o cara a fazer, assim, coisas básicas. A falar assim, olha, sistema. Como a gente sabe fazer integração de sistema, eu falo, você vai utilizar seu sistema dessa forma. Então, aqui você vai começar a ver a realidade da finanças do seu negócio. Então, ele vai começando, coisa que antes não existia nada. Tinha uma planilha, existia talvez um papel, uma planilhazinha ali mal feita, mas eu começo a trazer essas informações para dentro do sistema. Então, o próprio sistema vai começando a entender, isso aqui é o quê? Conta, isso aqui é isso aqui é aquilo. Então, tipo assim, com isso, eu vou começando a colocar na cabeça dele a importância dele ter os números, dele ter as coisas, dele ter vários aspectos, assim, que antes para ele nem parava para pensar, tipo, dividir as contas, né? Então, eu consigo auxiliar nesse aspecto e assim, outra coisa também é mudar o mindset do cara. A gente consegue muito nesse aspecto, falar assim, olha, se você não olha para as finanças do seu negócio, você está deixando dinheiro na mesa. Tudo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Se você não está medindo, como que você vai gerenciar o crescimento disso? Então, o nosso papel, como que a gente auxilia, né?
a gente vai fazendo meio que uma lavagem cerebral no cara e vai colocando pra ele. Nossa, eu vou falando, nossa, meus clientes, eles racham os bicos de mim. Eu vou falando, gente, cadê o negócio? Aí eles ficam assim, eu falo, tem que colocar, cadê o negócio no sistema? Vamos botar o trem lá e tal. E aí eles começam a ter essa mudança. E aí a gente tem alguns braços, né, financeiros, de parcerias e tal, que está entrando dentro da consultoria para já, tipo, dar continuidade. A gente entra na parte de gestão, a gente faz o levantamento e depois entra a galera para colocar as coisas bonitinhas, e aí o cara também já está mais maduro. Então não adianta você querer colocar um negócio mega complexo, sendo que o cara ainda não está na maturidade para ter uma consultoria financeira, um negócio mais complexo assim. Verdade. Até pegando um gancho, fica a dica para quem está nos assistindo e nos ouvindo. A gente tem aqui na 55 uma plataforma que ajuda justamente nessa pegada. Ajudar a identificar receita, cliente, despesa, justamente ajudar a galera a ter uma visibilidade um pouco melhor de como é que está a real situação da empresa e gerar insight em cima disso, né? Então, fica a dica. Excelente. Uma das coisas que a gente enxerga aqui é justamente isso. A gente se posiciona, né, como combustível dos foguetes da nova economia. Então, acho que uma das coisas que para nós faz bastante sentido é o que é o combustível, né? A gente atua de duas formas. Uma usando esses dados, gerando insight, e também injetando grana nas empresas através de crédito ali para as empresas conseguirem crescer. E aí, Rúbia, eu te faço uma pergunta. Dentro dessa consultoria que vocês fazem, tu colocou que vocês ajudam também nessa parte do planejamento, de como o cara pode utilizar um recurso para uma campanha de marketing digital, para ads, isso e aquilo. Quando o cliente tem acesso ao empréstimo, como é que vocês, digamos assim, vamos dizer que a gente tem uma parceria, que inclusive a gente tem, então para quem está nos ouvindo já fica a dica. Quando o cliente tem acesso vamos dizer que a gente conseguiu financiar um cliente de vocês, como é que funciona essa orientação de vocês do uso do recurso? Fulano, tá aqui o cheque de 100 mil reais. Como é que vocês trabalham para conseguir ajudar o cara a obter um retorno maior desse recurso? Então, a primeira coisa que a gente faz com o cliente é um plano de negócio, né? Para o cara até mesmo entender onde que ele quer que o negócio dele chegue. Porque não adianta você ter dinheiro e você não sabe para onde que esse dinheiro vai. Ele vai escoar. Demais até um problema, né? Exatamente. Você acaba que não sabe fazer a gestão daquele dinheiro. Eu digo assim, hoje em dia os sellers, eles têm uma dor muito grande relacionada a capital de giro, fluxo de caixa. Então acaba que a maioria dos empréstimos que eu, né, percebo que os meus clientes pegam os empréstimos, é muito para deixar o capital de giro deles mais, sabe, respirando, ter um fluxo ali de caixa melhor. Então, assim, acaba que, como a situação é sempre muito assim, os empresários, eles pegam esses empréstimos, às vezes nem conseguem utilizar para fazer um negócio desenvolver. Sabe, isso é uma dor muito grande, assim, é um problema muito sério. Por isso que eu digo que o dinheiro, às vezes, ele fica concentrado nas grandes mesmo, e, tipo, nos grandes negócios e tal, porque o médio empresário, o pequeno e médio empresário, ele tem que escolher com o que ele vai gastar o dinheiro, porque ele não tem dinheiro suficiente para investir em tudo. Então, tipo assim, ele não tem dinheiro para investir no e-commerce, em tráfego, em investir no marketplace, em vender... Cara, ele não tem. E comprar produto, Agora pagar tem. produto. Então, isso aí é uma coisa que a gente tá, né? Agora o povo vai fazer assim, então, assim, eles acabam tendo que escolher. E eu, como consultora, eu sempre oriento a tomar as decisões com muita parcimônia, assim, porque não adianta também você ter uma puta estrutura de Instagram, tarará, se você não tem produto, então você tem que comprar mercadoria. Então, muito provavelmente, às vezes, você vai ter que pegar esse empréstimo e comprar mercadoria. Né? Você vai ter que pagar o cheque do seu fornecedor, porque se você dever, você não consegue ter mercadoria depois. Então, as orientações sempre que eu dou são sempre baseadas realmente na situação que o cara está vivendo naquele momento. Né? Então, tem empréstimos que são para comprar maquinário. Né? Às vezes o cara precisa de uma máquina para fazer a operação dele rodar mais rápido, ganhar tempo. Então, eu falava, cara, esse empréstimo e a própria máquina vai pagar o investimento feito. Então, os juros daquele empréstimo que você está fazendo, em cima do que ela for produzir, você vai conseguindo amortizar isso e vai conseguindo pagar. Então, assim, a gente acaba orientando de uma forma bem olhando para o negócio, assim, principalmente para o objetivo do negócio, né? Para ver se é interessante, se não é interessante, se às vezes aquele dinheiro vai escoar e acabou. Então, a gente tenta fazer com que ele dure mais tempo aí de forma inteligente.
Cara, isso é importantíssimo, até brincadeiras à parte, acho que tem aquela frase das antigas lá, dinheiro na mão é vendaval, mas acho que algumas das principais necessidades que a gente identifica aqui, principalmente como a gente lida também com as empresas, né, as pessoas elas acabam falando para a gente o que elas querem fazer. Então, acho que algumas coisas que mais surgem para a gente é realmente o financiamento de uma campanha de marketing digital, que o cara precisa realmente injetar uma grana lá. De novo, como tu falou, mais visibilidade, maior tende a ser a receita que esse cara consegue alcançar. Um fluxo de caixa, uma operação ali um pouquinho mais rápido para dar essa tranquilidade, ou no limite até um cheque um pouco maior ali, 1 milhão e pouco, onde o cara consiga injetar eventualmente para conseguir expandir o negócio, ou ter um poder de compra um pouco maior, conseguir, de certa forma, reduzir um pouco o custo dele no fornecedor e ter uma margem melhor de venda, algumas coisas Comprar assim. à vista, né, para conseguir desconto. E o cara, às vezes, consegue muito melhor. Isso é uma das coisas que a gente tem visto bastante. E na prática, até eu vou te fazer a pergunta: isso é realmente verdade ou ou são dados empíricos que a gente recebe com informações não tão fidedignas assim, né? Cara, isso é 100% real. Real mesmo, assim. É uma situação que eu vivencio diariamente com os meus clientes. Assim, é uma situação que eles passam o tempo todo. Meu marido também é empresário, então dentro de casa eu tenho, assim, mais do que... E aí eu acho que isso que também dá esse diferencial da consultoria, assim, como eu vivencio muito isso como empresária também, porque a gente tem um negócio de vendas online e tal, então, assim, eu consigo entender da dor tanto dos meus clientes quanto de dentro de casa. Da gente, cara, teve momentos da nossa empresa, né, que, assim, falou, vamos ter que pegar o empréstimo, porque senão a gente não, o negócio não vai. E aí a gente tomou essa decisão, foi muito legal, isso que foi em mais ou menos agosto de 2019, foi isso mesmo, agosto, setembro, que a gente falou assim, cara, ou vai ou racha. E a gente pegou um empréstimo, e pegamos esse empréstimo e conseguimos fazer um negócio, conseguimos negociar melhor, conseguimos fazer um tanto de coisa assim na empresa, e foi aí que a empresa cresceu, entendeu? Então, assim, foi uma decisão mais arriscada, mas era o que a gente tinha para fazer. E se a gente não tivesse pegado aquele empréstimo naquela época, né, a gente não teria um negócio hoje. Então, essa é a realidade mesmo, assim, de 100% dos clientes têm essas mesmas dores, essas dores de não ter capital para investir em marketing. Agora, por exemplo, a nossa empresa agora que a gente está investindo em marketing, porque agora tem capital sobrando para fazer isso. Então, ficamos muito tempo dependendo somente de marketplace, porque não tinha como fazer uma parte paralela de e-commerce. Então, e temos, igual ao nosso negócio, todos os meus clientes estão passando pelas mesmas coisas, e eu acredito que a galera que está aqui vendo a gente, que tem isso, também vai se identificar e vai saber que, por real, esse é o problema mesmo, né? E até pegando esse gancho, Rubio, como é que foi essa saga de vocês para buscar esse empréstimo? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi? Cara, então, assim, como a gente vendia no Mercado Livre, por exemplo, a gente utilizar a plataforma deles, eles ofereceram um empréstimo e era o único canal que a gente conseguia, que a gente tentou ir nos bancos, mas assim, o empréstimo, tipo, a primeira vez que um banco ofereceu um empréstimo pra gente foi ano passado. E, tipo assim, um empréstimo ridículo. A taxa de juros estava legal, mas assim, o valor, tipo, tá bom. Não tem muita coisa não. Não dava nem pra fazer uma campanha. Não, não dá pra fazer nada. Então, tipo assim, acabou que o Mercado Livre disponibilizou esse empréstimo pra gente, mas é uma taxa de pagamento de 12 meses. Então, tipo assim, eram parcelas altas pra caramba, que comiam, né, os nossos recebimentos. Então, tipo assim, não era parcelado de vezes mais tranquilas, então um parcelamento pequeno acabou sendo uma coisa que a gente ficou ali alguns meses. Por isso que eu falei, era vai ou racha, entendeu? Ou a gente crescia para conseguir pagar o empréstimo, ou estamos lascado. Então, assim, lascado 100%. Mas foi a questão de fazer o negócio de forma pensada, planejada e estruturada. Então, tipo assim, mas foi punk. E aí a gente conseguiu. Era o que a gente tinha, tipo, 12 meses de pagamento, uma taxa de juros bem. Sim, não era tão ruim, mas era ruim pelo tempo que você tinha para pagar, entendeu? Você tem que pagar em 12 meses, você não tem outra opção. São 12 meses ali. E aí a gente meteu a cara, mas foi difícil. Foi difícil. Foi o único lugar que disponibilizou empréstimo pra gente. A uma taxa, tipo, aceitável, entendeu? Imagina, acho que hoje uma das coisas que a gente mais vê no mercado mesmo é a galera que tem muita dificuldade de encontrar capital para investir, para conseguir injetar no seu negócio, para crescer.
e acho que cada vez mais a gente enxerga muito sentido naquilo que a 55 faz, naquilo que a gente oferece, que é justamente um crédito baseado em dados, não necessariamente naquela coisa de garantia real, aquela coisa até um pouco mais arcaica do mercado tradicional. Acho que a gente está no caminho certo para conseguir ajudar essa roda a girar cada vez mais. Ô, Rubia, mudando um pouquinho de assunto, em relação até os clientes nesse momento um tanto quanto complexo que a gente está vivendo, como que os clientes e vocês foram afetados ao longo desses últimos 12, 15 meses aí de pandemia? Vocês sentiram muita diferença na busca pela consultoria, com o crescimento do e-commerce? Como é que foi para vocês esse período um pouco mais complexo que a gente está passando? Então, eu mudei para São Paulo, a empresa mudou para São Paulo em julho, tipo assim, de 2020, no meio da pandemia mesmo. Porque o que aconteceu, né? A galera que estava vendendo online desde 2018, em 2019 começou a crescer, e aí veio a pandemia e fez assim, ó, vrá. E aí o que aconteceu? Essas pessoas começaram a ter muitos pedidos, a ter que contratar pessoas, a ter crescimento muito rápido e começou a ter necessidade de estruturar. Então, com a necessidade de estruturação, acabou que a demanda por que a gente fazia começou a surgir, assim, mas tudo por indicação, porque até então a gente não fazia growth, não fazia nada disso. Então, nossa, eu tenho uma empresa que fez um trabalho legal para mim, e aí começaram a vir os clientes no ano passado, aqui em São Paulo, buscando, falando assim, cara, eu já tenho um negócio online, só que o negócio cresceu e eu não tô sabendo gerenciar mais. Eu não sei quem eu tenho que contratar, eu não sei qual que é a estrutura que eu preciso ter, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei das minhas contas, assim, eu não sei como que a conta tá fechando, se eu tô quebrando, tipo, não sei o que tá rolando, né? Nossa. Então, tipo, começaram a surgir, porque crescer muito rápido é muito perigoso, né? Crescer muito rápido, tipo assim, se você não se preparar, ou se você não tiver um staff para, tipo, segurar a bronca, você corre o risco de quebrar muito grande, porque você tem que crescer e, ao mesmo tempo, estar bem estruturado. E aí, o que acontece? O que a gente está fazendo agora é investindo em growth para a gente se tornar mais visível, porque até então a gente tinha um restrito assim, né? Os clientes iam indicando outros clientes, e agora a gente está vindo para falar, né, o que a gente faz, qual que é o nosso diferencial, para poder socorrer essa galera que eu tenho certeza, assim, que tá nesse momento, que cresceu muito em 2020, e agora em 2021 tá mantendo um crescimento legal, só que, assim, vai encontrar problemas provavelmente ano que vem, né? Porque o crescimento está sendo, mas a estrutura às vezes não está dando conta de fazer isso e acaba se queimando, acaba atrasando envio, acaba não gerindo o time muito bem, a galera fica muito solta. Então, assim, o impacto da pandemia na galera que vende online foi, de certa forma, positivo, porque a galera conseguiu crescer, mas, ao mesmo tempo, houve o risco de quebrar também, porque a galera cresceu sem estar nem um pouco estruturada. Então, a gente está aí exatamente para poder atuar nesse momento de crescimento, meio que de crise, não financeira para esses caras, mas principalmente a crise de gestão mesmo, de ter que dar um choque de gestão na galera. Essa pandemia, ela foi muito doida. A gente viu muita gente, aqui, pela própria 55 mesmo, muitas empresas que tiveram que se reinventar numa velocidade muito grande, outras que explodiram de crescer, sei lá, 70 vezes num ano. São coisas assim que até nos assustaram em alguns momentos. Mas é muito louco, 400%. Quando eu fui olhar isso, a empresa cresceu de 2018 para hoje 400%. É muita coisa, é uma coisa assim, o que cresce a 400%? É uma coisa muito absurda. Hoje em dia, acho que, de novo, acho que quem não se digitalizar vai acabar ficando para trás, né? Então, acho que, ter o acesso, primeiro de tudo, a esse conteúdo, a esse conhecimento, como organizar de fato um negócio, esse trabalho de vocês, ele acaba sendo cada vez mais essencial, que realmente são pessoas que têm boa vontade, coragem, disposição para fazer, mas que quando o negócio dá certo, acaba crescendo de uma forma até um pouco desordenada e acaba botando tudo aquilo que eles construíram em risco pela falta de organização. Já vi bastante isso acontecer, então acho que é sempre bom a gente contar com especialistas para nos ajudar. Então, quando a gente está doente, a gente vai no médico, por exemplo.
Então, acho que a Exatamente. lógica deveria ser a mesma para negócios, para investimento, para vida, enfim, para tudo. Rúbia, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, infelizmente, está um bate-papo super legal. Cara, quer deixar algumas palavras, algum recado para quem está nos assistindo e nos ouvindo? Então, eu acho assim que, obrigada, tá sendo ótimo mesmo esse bate-papo. Eu acho que o recado que eu dou para a galera que está aí ouvindo a gente é: para um pouco, olha para dentro do seu negócio, vê se tá tudo certinho, vê se você tem consciência e se você tem conhecimento de tudo que está acontecendo dentro dele. E faz uma lista das dores que você tem para entender se o que você precisa é buscar, né, opiniões especializadas para encurtar o tempo, ou se você realmente quer bater no peito e falar, não, eu vou arriscar. Só que isso você economiza, mas ao mesmo tempo o risco é muito alto, né? Então, repensem e entendam o valor disso que a gente está fazendo, que a gente está entregando, de modo que vocês consigam poder crescer de uma forma muito mais saudável, para a gente romper com essas estatísticas que estão aí perpetuando no mundo do empreendedorismo no Brasil há muito tempo. Obrigada. Que é verdade. Rúbia, muito obrigado, muito bom bater esse papo contigo. De novo, obrigado pela tua presença. Para nós é sempre importante contar com pessoas como vocês, como a Rúbia, como a RL, para colaborar com quem deseja empreender. Então, acho que esse tipo de ação que a gente faz também, ela é fundamental para trazer um pouco mais de conhecimento para quem está começando, para quem está buscando algum apoio nessa jornada. E, ter pessoas assim como tu, Rúbia, nos ajudam bastante a consolidar e ajudar cada vez mais esses foguetes que a gente tem visto aí crescer cada vez mais. Então, de novo, Valeu obrigado demais pela tua presença. E para quem está nos assistindo e nos ouvindo, acompanhe nossas redes sociais e não perca os próximos episódios. Até a próxima!